para que aconteça o quê? A separação ou a desnaturação, né, das fitas de DNA, certo? Proporcionando aí um modo de fita simples, para que aconteça a segunda etapa. A segunda etapa vai ser o anelamento. Olha a temperatura aqui, ó, de 55 a 65 graus, certo? Então, vai acontecer um resfriamento. Então, resfria a reação para que os primes, ou seja, né, para que os pedaços curtos de DNA de fita simples possam se ligar às suas sequências, né, complementares no DNA molde de fita simples, certo? Então, no anelamento, temperatura de 55 a 65 graus. Nessa etapa, acontece o resfriamento. Então, resfria a reação para que esses primes, eles possam se ligar às suas sequências, né, que complementares no DNA, molde de fita simples. Após essa etapa, aí vem a etapa da extensão ou síntese. Então, aquece, eleva a temperatura, né? Então, a temperatura aí de 72 graus. Então, eleva a temperatura da reação para que a TAC polimerase, ela estenda, né? Você está falando de extensão, ó, que aumente, né? Então, estenda os primes, fazendo o quê? Fabricando novas fitas de DNA. Compreendido, gente, até aqui, as etapas básicas da PCR, isso como é feito, isso tudo dentro, tá, gente? Essas temperaturas dentro da máquina, certo? Termocicladora. Tá? Então, as etapas são essas aqui. Desnaturação, né? Aquece aí, temperatura de 96, tá? Então, vai acontecer o quê? A desnaturação, né? Aquece fortemente a reação para separar ou desnaturar as fitas de DNA. Após, vem o anelamento, temperatura de 55 a 65, então, resfria a reação para que esses primes, né, eles possam se ligar às suas sequências complementares no DNA, certo? Molde, né, de fita simples. Após essa etapa de anelamento, extensão ou síntese. Então, eleva a temperatura, então, em torno de 72 graus, da reação para que a TAC polimerase, né, essa enzima, ela estenda, né, os primes, sintetizando novas fitas de DNA, tá? Então, tem aqui, ó, essa imagem, né, a gente consegue identificar. Então, olha só, o ciclo, ele se repete entre 25 e 35 vezes, né? Não é só uma vezinha, viu a quantidade aí? Entre 25 e 35. Então, a gente tem aqui a fita, tá vendo? Ó, a desnaturação, né? Temperatura de 96. O que é que acontece na desnaturação? Ela aquece fortemente a reação, não é isso? Para acontecer o quê? Separar ou desnaturar, não é isso? A fita, vão acompanhando aí, tá? Após a etapa, a gente tem o quê? O anelamento, não é isso? Temperatura de 55, né, a 65. Então, no anelamento, acontece o quê, gente? Temperatura de 55. Resfria a reação, não é isso? Tá aqui, ó. Após o anelamento, vem o quê? Vai elevar a temperatura, né? Mais ainda, então, extensão o quê? Dos primes. Aqui, temperatura de 72, tá? E aí, extensão, a gente já tá falando, né? Aumentar, né? Vai sintetizar aí, certo? Então, aqui nesse último quadradinho, tá mostrando, né, todas as etapas, né? A quantidade aí de 25 a 35 vezes. E aqui embaixo vem falando, resultado após um ciclo, né? O número de moléculas de DNA fez o quê? Duplicou. Ok? Então, é dessa forma que acontece, né, dentro lá da máquina termocicladora. Dúvidas aqui? Sim ou não? Não, professor. Prosseguimos, né? Ainda bem que tem a Rosária, meu Deus, só a Rosária que fala comigo. Mas vamos lá, continuando. Agora. Boa noite, professor. A gente veio agora, aí por isso que eu não perguntei nada ainda. Muito bem, Flank, tá certo. Tudo certo. Então, já vimos aqui PCR, tá? Tá bem explicadinho, tá aí tudo certinho no slide, tá? Acho que vocês conseguem assimilar. Outra técnica, né, de extração, a gente chama aqui, ó, de eletroforese em gel, tá? Então, o que é isso? É uma técnica, né, usada para quê? Para separar fragmentos de quê? De DNA com base no tamanho e na carga. Pronto.
É uma técnica usada para separar os fragmentos, né, os pedaços curtos de DNA, com base no tamanho e carga. Então, nesse processo, né, vai acontecer o quê? A separação de moléculas carregadas, né, com os ácidos nucleicos e as proteínas, elas vão se tornar possível pela passagem de um campo elétrico, tá? Eu vou mostrar aqui o passo a passo nas imagens, aí vocês conseguem identificar melhor. Então, uma vez que as moléculas de DNA apresentam carga negativa, elas deslocam-se, né, vai em direção ao polo oposto, certo? Então, se é negativa, vai para a positiva. Para isso, a amostra é colocada em uma estrutura de suporte imersa em uma solução tampão, né, e disposta em uma cuba que contém os eletrodos responsáveis pela passagem da corrente elétrica. Então, olha só como é. Tá aqui esse suportezinho, né? Então, vai encaixar as borrachas, né, de suporte na bandeja. Vão acompanhando aí, tá? Então, ó, encaixou, né? Tá encaixando aqui essas borrachinhas nas laterais vermelhinhas, né, de suporte na bandeja. Vem Professora, aqui. eu tô no slide anterior ainda, viu? Não passou não, meu slide. Qual? Mas é daí da figura? Desse Não é que tua tem internet, não, desluturação. Flank. Ô, Flank, já passei. Na Tô nesse slide ainda. Ô, gente, todo mundo tá me acompanhando ou tá que nem o Flank? Tá normal, professora. Tá professora, Tá tá normal, né? encaixar borracha. Pronto, Encaixar as borrachas de suporte. Ô, Flank, número. eu tô no slide 24. Às vezes é a Deixa eu ver internet, viu? Sempre que for assim, que vocês não estiverem me acompanhando, é a internet. Por isso que toda vez eu tô no pergunto, 22. né? Se é mais algum. Tente sair e voltar, Tá, vou tentar. entendeu? Pronto, então encaixa as borrachas, tá, gente, de suporte aí nessa bandeja, tá acompanhando, né? Do ladinho, na lateral, encaixando as borrachas. Quando encaixou, ó, tá aqui, né, no suportezinho, certo? Então, eletroforese horizontal de DNA em gel de agarose. Agarose é um carboidrato, tá, gente, que é utilizado, certo? Então, olha aqui, ó, colocando a solução. Então, encaixou, né, colocou as borrachinhas, e aí vai despejar o gel, né, que foi aí preparado no suporte. Então, ó, tá colocando aí o gel. Após colocar o gel, vai encaixar esses pentezinhos brancos que tem aí do lado, certo? Encaixou esses pentes, então vai aguardar o quê? A solidificação do gel, esperar que esse gel ele fique o quê? Sólido, tá? Após a solidificação desse gel, né, vai se retirar, né, as borrachas, aquelas vermelhinhas que estavam na lateral, e tira esse pentezinho aí com maior cuidado, né, para que não aconteça aí, né, já que solidificou ali o gel, para que não aconteça nenhum dano, tá bom? Após, né, tirou aquele processo, então despeja, né, o tampão de corrida na cuba. Tampão a gente viu na aula passada que é uma solução, né? Com ácido fraco, mais um sal, ou então ácido, uma base forte, mais um sal, tá? É uma solução que é feita, tá? E aí coloca nessa cuba. Então, tá despejando ali o tampão na cuba. Colocar o gel na cuba. Então, pega o gel e vai colocar na cuba. Tá vendo o passo a passo? Ela tá fazendo, ó, direitinho lá. Pronto. Depois que colocou na cuba, olha aqui, aplica as amostras nos poços. Então, vai pegar a amostra, né, que foi colhida para fazer, né? Então, qualquer tipo de amostra, pode ser o sangue, né? Pode ser medula, entendeu? Então, depende da amostra. Então, qual foi a amostra, né, de interesse, que a gente costuma falar assim, o que é que foi colhido, né? E aí vai colocar. Então, tá aqui, ó, aplicar as amostras nos poços. Tá vendo aqui? Colocando. Após isso, né, vai conectar a cuba à fonte de alimentação, né, para que aconteça aí todo o processo. E aí passa 10 minutos e já consegue visualizar, né, essa sequenciazinha aqui, ó. Né? Passou 20 minutos, já consegue identificar mais essa outra sequência aqui. Certo? Pronto. Após esse tempo, vai realizar o quê? A revelação do gel. Tirou, então está feito aqui para fazer a interpretação, né, dos dados aí da análise. Então,
Isso aí, gente, também é uma outra técnica, né, de extração aí do DNA, eletroforese em gel. Certo? Ok? Continuando, temos outra técnica, né, aqui também, ó, que é a técnica de sequenciamento de quê? De DNA. Então, o sequenciamento, né, do DNA, né, já está me dizendo o que é, né? É a ordem dos nucleotídeos dentro de uma amostra. É o processo realizado para se determinar a sequência exata, ó, sequenciamento, sequência exata de nucleotídeos em uma molécula, o quê? De DNA. Em outras palavras, é a ordem dos nucleotídeos dentro de uma amostra. Então, será possível, né, conhecer aí a sequência em 4 bases, aquelas bases nucleotídicas, né, que a gente falou no primeiro dia de aula, adenina, guanina, citosina e timina. Então, será possível conhecer a sequência em que as 4 bases, né, elas ocorrem dentro dessa molécula de ácido nucleico, tá? Então, a sequência, né, nucleotídica é a base o quê? Para o conhecimento de um gene ou genoma, tá? Ela contém as informações sobre as propriedades hereditárias e bioquímicas da vida, certo? Através dela é possível compreender o quê? A construção e a estrutura das células e organismos, tá? E aí, o sequenciamento do DNA ele foi fundamental, né, para que as informações genéticas elas começassem o quê? A ser descobertas, né, a ser desvendadas. Por isso ela é tão indispensável para a pesquisa biológica. Gente, então quando é feito esse tipo, né, de exame, né, essa técnica, tá? Em sequenciamento clínico, né, porque a gente vai ver também as aplicações em alimentos, né, na indústria, no caso. Então, em clínica, eu queria falar um pouquinho, né, dessa parte clínica. Quando é feito esse exame? Então, por exemplo, quando o paciente, né, ele apresenta suspeita de uma doença, tá? De característica genética, ou quando ele deseja realizar uma análise, né, para identificar a predisposição né, de uma doença específica, né, de uma específica enfermidade, então ele se submete a fazer esse tipo de exame, vamos dizer assim, certo? Eu não sei quantos aqui lembram, né, daquele caso da atriz, né, Angelina Jolie, lembram? Não sei quantos acompanhou que ela retirou as mamas. Sim. Lembra? Pronto. Então, provavelmente, né, foi esse tipo de técnica aqui de exame que foi feito, porque se ele está me dizendo que ele identifica a predisposição, só coloca no mudo, por favor, Flank. Obrigada. Porque se ele, né, identifica, né, a predisposição para uma específica enfermidade, então eu lembro, né, que na reportagem ela falou, né, questão da família, não sei se foi a mãe, né, questão de câncer de mama, então ela fez, né, o sequenciamento, e aí deu tanto, né, para ela estar o quê? Ela predisposta, né, predisponível a, né, predisposição a ter câncer também, então o que foi que ela fez? Já retirou, né? Então, foi o caso, né, daquela atriz. E aí ela fez para identificar aí o risco, né, do câncer de mama. Então, para realizar, né, esse exame genético, é necessário o quê? Né? A gente precisa de uma amostra. Então, é necessário coletar uma amostra do paciente, como eu falei, pode ser saliva, né, pode ser sangue, pode ser medula. Então, isso é uma amostra. Então, após a coleta, né, a amostra, ela vai ser o quê? Pré-processada no laboratório, certo? Onde vai ser o quê? Realizada a separação, extração e armazenamento do DNA, porque é o que a gente vem estudando, né? Que é a técnica, né, de extração, né, de separação aí do DNA, certo? Pode falar, Felipe. Então, professora, boa noite, pessoal. Eu queria saber se desses conteúdos e materiais biológicos que a gente coleta para fazer a triagem genética, se qual deles é o mais fidedigno ou qualquer um deles serve para fazer a nomenclatura. Qualquer um deles serve. Entendeu? Em literatura nenhuma eu vejo assim, pode ser, sabe, Felipe? Mas
Porque se é uma parte nossa genética, então a saliva vai dizer muito, né? O sangue, ele vai falar muito, a medula nem se fala. Então, qualquer uma, né? Claro que isso vai depender, o médico também, né? Em coletar qual tipo de amostra, né? Mais específica, que ele acha ali, que vai dar um resultado, né? Mais fiel, é isso que eu estou falando. Então, aí, ele, sei lá, a saliva, para esse, né? Para a gente identificar, por exemplo, essa enfermidade, eu acho que ela vai me dar, né, um resultado mais fiel. Mas qualquer uma dessas, né, creio, né, diante do que já estudei, né, do que a gente vai analisando aí, pesquisando, ela pode sim, né, te dar o mesmo resultado. Claro que o médico, nunca descartando, tá, gente? O médico que ele vai pedir. Então, vamos solicitar, né, o sangue. De repente, para a enfermidade que eu quero, o sangue não vai dar. Então, pega a medula. Entendeu? Entendeu? Entendi, professora. Obrigado. Pronto. Joia, Felipe. Então, né, então a gente pega essa coleta, né, ela vai ser pré-processada no laboratório, então vai ser realizado a partir, né, dessa técnica aí, a separação, a extração e armazenamento do quê? Do DNA, que vai estar presente aonde? Nas células. Então, a amostra, ela vai ser processada, o quê? Em uma sequência automática, que vai o quê, gente? Codificar, né, e digitalizar a sequência do DNA. Tá? E aí, por meio, claro, de computação, viu, gente, de alto desempenho, tá? Compara, né, com bases de dados para saber o que está igual ou o que está diferente no DNA. É dessa forma que acontece aí o processo do sequenciamento genético. Certo? Compreenderam? E aí, eu falei, né, isso aqui que a gente está falando tudo, eu falei sobre o sequenciamento clínico, né, que eu não poderia deixar de falar, mas também, né, existe as suas aplicações, né, do sequenciamento do DNA dentro o quê? Da indústria, tá? Então, por exemplo, dentro de estudos aí epidemiológicos, então, a ferramenta indispensável, né, dentro desses estudos, permitindo o quê? Associar os produtos alimentares aos patógenos. O que são patógenos? São aqueles micro-organismos, né, capazes de produzir doença, certo? Então, permitindo associar os produtos alimentares aos patógenos transmitidos por alimentos. Então, auxilia onde? Na compreensão de distribuição e aparecimento de doenças e surtos, né? Então, surtos, né, se a manipulação, né, de qualquer preparação, tá? Ela não foi feita, né, dentro das boas práticas, certo? Que são regras de higiene, né, que precisam ser seguidos, mas nem todo mundo que trabalha nessa área, né, obedece. É incrível isso, que trabalha de qualquer jeito. Quando a gente vai falar, orientar, ainda sai por chata, mas é assim mesmo. Experiência do dia a dia, né? Então, para que a gente fica tanto no pé dentro das resoluções que tem falando sobre boas práticas de manipulação dos alimentos? Para que se evite, né, aparecimento de doenças e surtos. Então, quando acontece, né, um surto, aí o sequenciamento, o DNA dentro da indústria, ele já faz a sua ação. Então, em estudos epidemiológicos, né, então sequenciamento, né, tem sua aplicação aí. Nos principais patógenos de origem alimentar, então, é possível identificar de forma rápida, né, os principais patógenos, certo? Os principais, né, micro-organismos que causam doenças, bem como, né, muitas das toxinas que são produzidas por essas bactérias de origem alimentar. Então, tem aqui algumas bactérias, né, que são produzidas, né, de origem alimentar. Então, ó, bacilos, Escherichia coli, né, a salmonella, o Staphylococcus aureus, né, Campylobacter jejuni, certo? Clostridium, tá? Então, aqui são algumas bactérias, né, que produzem as toxinas, tá? De origem alimentar. Outra, né, aplicação do sequenciamento do DNA, né, na indústria, é para verificar aí o quê? As fraudes em alimentos. Então, a autenticidade, né, a qualidade dos alimentos é importante, porque tanto para as agências reguladoras, né, Anvisa é uma, tá? Produtores, processadores e consumidores, tá? Então, o sequenciamento,
né, de próxima geração pode ser aplicado para evitar que práticas fraudulentas afetem o quê? Negativamente a indústria. Então, um exemplo é o uso aí dessa tecnologia para evitar, né, fraudes no tipo de carne. Esse é um exemplo. Então, evitando o quê? Evitando a rotulagem, né, indevida em carne processada e produtos avícolas, tá, gente? Em uma disciplina, né, de tecnologia dos alimentos, a gente fala bastante sobre fraudes, e aí é incrível como tantas outras coisas são acrescentadas, né, em alimentos, né, para mascarar, né? Então, isso é uma fraude. Então, por exemplo, no leite, né? Não sei quantos já acompanharam aí, mas se colocar na internet e ver lá, fraudes em leites, o que era colocado nos leites, né? Então, vários produtos, até soda cáustica também, ou então, sei lá, qualquer outro tipo de produto, né? Para mascarar. O próprio gelo, viu? Em alimentos assim congelados, porque quando a gente pesa com gelo, dá um valor, né? Então, quando a gente pesa sem ele, é outro valor. Então, de repente, né, o gelo também, a forma como se armazena, ou então se coloca também de propósito, porque fraude, então, é intencional, né? Se é fraude, é intencional. Até papelão. Para dar um valor. Até papelão também. Eu fico passada com essas coisas, viu? Mas, né, todo canto, né, tem a desonestidade aí, né, o bolsinho, né, quer falar mais, né, com enganação, com enrolação, e isso afetando o quê, gente? Indústria, consequentemente, consumidor, né? Quando passa despercebido, né? Pronto, então, sequenciamento de DNA, né, tem as suas aplicações também na indústria de alimento e esses fatores que a gente falou aqui, né, os estudos epidemiológicos, né, nas patologias, não é isso? A questão de surtos, né, para identificar, então, os principais patógenos de origem alimentar e fraudes, tá? Essas são as principais, mas com certeza tem outros fatores aí, mas esses como as principais eu trouxe para vocês verem que não só, né, sequenciamento na parte clínica, né, mas também como a disciplina é biotecnologia, né, e produção dos alimentos, também tem a sua aplicação. Gente, dúvidas até aqui? Não, professor. Não? Pronto. Já que tem um númerozinho bom, né? A gente está aqui com 34 participantes. Eu falei no início, só tem acho que uns 7. Né? Eu vou reforçar aqui, tá? Olha só. Se ninguém tem dúvida agora, então a gente terminou, né, a parte de técnicas, né, de extração, né, da manipulação, separação aí do DNA, certo? Então, isso é a seção 1.2. A gente agora vai iniciar a seção 1.3. Com essa aula, né, a gente finaliza a unidade 1. Estão me acompanhando na informação? Unidade 1. Semana que vem a gente vai iniciar a unidade 2. Então, a gente vai ver já a sessão 1 e a sessão 2 na semana que vem, tá? Então, o que eu quero, né, para já ajudar vocês, né, dar um presentinho aí para vocês. A gente vai terminar hoje a unidade 1. Então, eu vou dar 200 pontos para quem responder todas aquelas atividades da unidade 1. A unidade 1 é composta de 3 sessões. Sessão 1, sessão 2 e sessão 3? Sim ou não? Isso. Sim, pronto. Beleza, então, responder todas aquelas atividades, mais as atividades de aprendizagem, né? Após a aula, né? Após pré-aula, que já está tudo certinho lá para vocês. Então, toda respondida, né? Toda respondida. Me tira uma dúvida. Eu Fica sou do lá. 10º e a gente está sem acesso ao AVA ainda, porque ainda uma matéria, a gente vai confirmar o horário. A Islânia que está falando comigo? Isso, professora. A Islânia. Vocês, eu sei o que é isso porque teve outros alunos que vieram falar comigo, né? Não é culpa de vocês. Então, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer para vocês, né? Aí não seria justo vocês ficarem sem, porque vocês não têm acesso ao portal. Assim que liberar esse portal, porque tem prazo, né? Vocês perceberam que tem prazo de entrega? Essas atividades ou não? Não é?
pedindo uma agilidade dele, está fazendo o possível para que resolva logo isso. Se for antes da entrega, sim, abre um caso. Gente, já liberou o portal de vocês já, então vocês, aí eu só posso dar um dia para vocês, entendeu? Não para eu lançar essa nota e também passar do prazo, porque eu tenho que lançar até segunda-feira. Entendeu, Islânia? Atividades, né? De repente eu já lancei, a gente pode até retificar a nota e aí eu abro um chamadozinho e a gente coloca. Tá certo? Pessoal do 10º. Né, que tá. São quantos alunos, hein, Islânia? É você e mais quem, hein? São mais 9. Ah, meu Deus. Menino. Tá certo. Viu? Aí você passa essa informação para os colegas. Oi, Graciela. Tá bom, meu bem. Ô, professora. Oi. Professora? Tô ouvindo, viu? Pode falar. Tá me ouvindo? Então, eu sou do 9º. Tô ouvindo. Da mesma situação, eu sou do né? 9º. Então, é isso, na mesma, porque eu não tô... Pronto. Aliás, eu não confirmei ainda o horário por conta que tem uma matéria que eu já paguei. Uhum. E ela tá lá, veio novamente, entendeu? A matéria? Isso, a matéria. Qual? A minha é? Não, sua não. Ah, sim. Outra matéria. Ah, tá. Mas Mas eu perguntei minha, sabe por quê, gente? Porque quem tá aqui, que estudou comigo, né, semestre passado, 8º, no caso, né, Zé Antônio? Foi 8º? Foi 9º. 8º, né? E aí eles viram análise físico-química dos alimentos. Então, eu não sei qual foi o problema que deu, né, no portal, que está pedindo para a gente lançar novamente. Eu vou até conversar com o Ednon, né, que é o coordenador, porque para mim ainda não apareceu essa disciplina para eu poder lançar novamente, viu, gente? Quem tiver aí aparecendo como cursando essa disciplina, quem era do 8º, viu essa informação? Então, não é culpa minha ainda, já entrei no portal hoje novamente para ver essa, né, para poder só lançar, e não está aparecendo a opção dessa disciplina para mim. Então, para alguns, eu acho que pode estar aparecendo lá cursando, né, uma disciplina onde vocês já finalizaram, entendeu? Isso, Mas professora, é isso. Eu paguei essa matéria também com a senhora. O ano passado ainda está pendente. Não foi? Ainda está pendente? Pois é. Aí eu vou falar novamente, né? Hoje ou amanhã eu já pergunto de novo como é que faz, né? Porque aí não está aparecendo. É porque não está aparecendo mesmo para mim. Para eu poder só consegue, tem problema não. Garanto que ninguém ficará. Todo mundo passará feliz da vida. Certo? Então, captaram a mensagem, gente. 200 pontos vou dar para quem responder, né? Até... Ô, Rosária, tu lembra qual foi a data que eu dei? Até amanhã. Até amanhã, gente, às 17 horas. Certo? 200 até amanhã, às 17 horas. Olha, que maravilha. Isso já é uma partezinha aí para vocês, né? Engajamento, né? A prof está dando aí esse engajamento para vocês, né? Esse incentivo, né, de 200 pontos para quem entregar a unidade 1 toda completa, tá? Não me deixa faltando atividade. Oi. No caso, é só a atividade 1, não é isso? Como a senhora Não, repetiu? unidade 1. A unidade que aí ela é 1. Isso, que a gente vai começar a unidade 2 terça-feira que vem. Certo. Aí, no caso, a unidade 1, aquelas as três partes. Sessões. Isso, as 3 sessões, isso. Que hoje eu vou ok. finalizar aqui a sessão 3, que é a tecnologia DNA recombinante. Ok. Certo? Ah, obrigada. De nada, meu bem. Claurca, é isso mesmo, meu Deus, ainda não decoro. Claurca! Você quer falar, meu bem? Não, meu amor, fui eu que estava falando agora nesse instante, para tirar a dúvida. Foi? Pronto, tá já, meu bem. Tá certo. Pronto, gente. Então, terminadas as técnicas, né, de extração, vamos agora partir, para tecnologia de DNA recombinante. Alguém já ouviu falar sobre isso? Não. Ninguém? Não. Olha, novidade, né? Vamos lá. Então, a tecnologia, né, do DNA recombinante começou, né, lá, né, nos anos 1970, né, a ser definida nesse período. Então, como é que foi feito, né? Onde a partir de uma amostra
né, que contém o quê? Moléculas do DNA de interesse, né, o DNA doador. De interesse, quando se fala, viu, gente? É a parte onde vai ser utilizado, certo? Então, contendo moléculas do DNA de interesse ou DNA doador, né, elas são utilizadas enzimas de restrição. Lembra a primeira técnica que a gente falou, né? Qual é o sinônimo para enzimas de restrição? Eita, não acredito. Eu falei. Muito bem. Quem foi? Zé Antônio? Beleza. Muito bem, isso mesmo, endonucleases, tá? Então, são utilizadas enzimas de restrição, né? Ou endonucleases, que permitem o quê? Cortar, né? Lembra, quando fala enzima de restrição, restrito, tesourinha, corte, tá? Então, que permitem cortar o DNA em pontos bem definidos. E aí, quando faz esse corte, isola o quê? Os fragmentos de ácido nucleico. Esses fragmentos, né, eles vão ser aonde? Vão ser introduzidos, né, ao cromossomo vetor. Gente, cromossomo é uma estrutura composta de DNA, certo? E vetor é uma molécula de DNA. Então, esses fragmentos são introduzidos ao cromossomo vetor, formando, né, moléculas de DNA recombinante. Então, tecnologia do DNA recombinante é a transferência de um gene de um organismo para outro. Isto é, a recombinação de DNA proveniente de diferentes origens, tá certo? E aí, né, para a gente entender aqui, ó, tá aí a célula, né? Então, os plasmídeos, né? O que são plasmídeos, tá? São fragmentos de DNA, tá aí ele em vermelho, né? Apontando ali para o pequenininho, né? Separado. Então, plasmídeos, né? São fragmentos de DNA, né? Que se ligam ao fragmento que contém um gene de interesse. E quando, né? Inseridos em uma nova célula, eles são capazes de se multiplicarem de forma independente e de se ligar ao DNA cromossômico, tá? Então, dessa forma, né, desse jeito aí, forma uma nova molécula que carrega o quê? Parte de DNA de outra espécie, certo? Então, plasmídeos são fragmentos, né, ou pedaços de DNA que vai se ligar ao fragmento que contém o gene de interesse. E quando ele estiver inserido, né, em uma nova célula, eles são capazes de se multiplicar, né, de forma independente e se ligarem aí ao DNA de uma outra espécie. Olha só essa outra imagem aqui para vocês entenderem. Então, essa tecnologia que a gente falou, né, pegar um pedaço, né, que é um pedaço do DNA, um fragmento do DNA, e combinar com outro. Né? Então, pegou um pedaço de DNA e combina com outro, produzindo o quê? Muitas cópias de diferentes combinações genéticas. Está em inglês, né? Mas a gente consegue, tá? Então, tá vendo aí, no segundo quadradinho tem os dois de cima e tem os dois de baixo. No primeiro, vamos para o primeiro, tá? A gente em azul, né? Em azul a gente tem o plasmídio, tá? Em vermelho, certo? É a bactéria. Tá certo? Então, DNA da bactéria. Vermelhinho, DNA da bactéria. O azulzinho vai ser aí o plasmídio, tá? Então, a identificação é essa. Então, acompanha. Então, a gente tem a integração do plasmídio, né? Tá a primeira célula aqui, então, apontando para a segunda. Então, vai ser o quê? Integração do plasmídio. Integração vai ser a união. Ele vai inserir, não é isso? Então, aconteceu o quê? A união, olha só. Já se juntou, né? O plasmídio com o DNA da bactéria. Então, já aconteceu o quê? A integração. Após, né, essa integração, acontece o quê? Tá aqui, ó. A replicação dessas células, certo? Que é exatamente o que a gente acabou de falar aí, ó. Pegar um pedaço do DNA e combinar com outro, produzindo o quê? Muitas cópias de diferentes combinações genéticas. Então, acontece a replicação, certo? Então, integração do plasmídio, o plasmídio integrou, e aí aconteceu a replicação, né, a duplicação aí, celular, certo? Então, isso é tecnologia recombinante, certo? Então, com a maior quantidade de DNA cromossômico, né, que contém um gene de interesse, adicionado à molécula recombinante, também vai ter uma maior quantidade de quê? De proteína codificada, tá? Então, obtida pelos processos, né, de transcrição e tradução. Olha, primeira aula,
transcrição e tradução, né, que vai ser extraída do extrato celular e aí aplica de diferentes formas, tá certo? Então, quais são, né, as suas aplicações, né, onde elas são aplicadas, né, a tecnologia DNA recombinante? Então, contribuição para estudos, né, sobre genéticas, tá? Em alimentos, né, ou então em produtos transgênicos, a gente vai falar nessa aula sobre esses alimentos transgênicos, tá? Produção de medicamentos e enzimas, quando chegar na unidade 3, a gente vai ver, né, os biofármacos e vai ver que é através da tecnologia, certo, DNA recombinante, tá? Produção de diversas proteínas, né, então o hormônio do crescimento, a insulina, tá? E criação aí de vacinas sintéticas. Então, a tecnologia do DNA recombinante e suas aplicações, então, aonde ela, né, é usada, certo? Ô, Graciela, tu quer falar? Tá com a mão levantada. Não, professora, foi antes. Não? Ah, tá joia. Certo, gente? Então, tecnologia DNA recombinante e as suas aplicações. Então, em contribuição para os estudos genômicos, né, em transgênicos, produção de medicamentos e enzimas, produção de diversas proteínas, né, entre elas tem o hormônio de crescimento e a insulina, e criação aí de vacinas sintéticas, tá? Aí agora a gente fala, né, um pouquinho sobre a transgenia, né, e organismos geneticamente modificados que são OGM. Quantos aqui já ouviram falar, né, em alimentos transgênicos ou, né, organismos, né, alimentos aí, organismos geneticamente modificados? Quantos aqui? Pode levantar sua mãozinha. Ou também, se quiser abrir o microfone e falar, fica à vontade. Josefa já ouviu? Quem mais? Catiane? Eu. A joia. Esse é Antônio, muito bem. Então, para muitos, né, gente, até se colocar na internet, eles vão dizer que é a mesma coisa, né? Mas não são. Vai ter diferença aí, tá? Alimentos transgênicos é uma coisa e organismos geneticamente modificados é outra coisa, tá? E a gente vai ver, né, a principal diferença entre eles. Então, vamos lá, né? Para a definição. Então, esse processo, né, de transgenia e OGM, tá? Ele dá o nome aos organismos transgênicos que conceitualmente tiveram parte o quê? Do material genético modificado pela introdução de DNA de outro organismo, certo? De uma outra espécie, tá? Então, tiveram parte do material genético modificado pela introdução de DNA de outro organismo. Então, os transgênicos, olha, como eu falei, são confundidos com os organismos geneticamente modificados, tá? Só que no OGM, tá? Nos organismos aí geneticamente modificados, eles não são o quê? Adicionados de fragmentos de DNA externo. Não vem, né, a introdução de DNA. Eles vão passar por manipulação e alteração o quê? Na sua estrutura. Entendeu? Manipulação e alteração na estrutura, né, ou função do próprio material genético por meio aí de técnicas de engenharia genética, né, isso em laboratório, certo? Então, transgênico vai ter uma adição, né, introdução de DNA de outro organismo. E os OGMs não vai ser adicionado fragmento de DNA, né, de outra espécie ou externo como está aqui. Eles vão passar por manipulação e alteração na sua estrutura, né, ou função do próprio material genético por meio das técnicas de engenharia genética, certo? Então, a diferença é essa. E aí, para os alimentos, gente, que são transgênicos, é importante, né, ter esse símbolo, isso é obrigatório, tá? Então, um símbolo obrigatório no rótulo, tá? Ter esse triângulozinho com T, para o consumidor saber que ele está consumindo um alimento o quê? Transgênico, certo? Professora, Pode falar. essa semana eu comprei uma latinha de sardinha coqueiro. Certo. Aí ela tem esse símbolozinho. Ela é transgênica por quê? Por causa do óleo, é? Não, é a espécie no peixe, na sardinha. Ela recebeu, né, uma parte do material
genético, né, de um outro organismo, de uma outra espécie, entendeu? Oi? Não é pescada no mar, sardinha? O- Agora Eita, é o salmão. Desculpa, Zé Antônio. É, salmão que ele é transgênico, viu? Isso é mais no finalzinho da aula. É, o óleo que no óleo da gente... Vem o Tzinho? Vou até pegar aqui o meu. Vem? Tem um Tzinho. Tem. Não tem um Tzinho? Pronto. É. Então, qualquer outro, gente, produto, né, que esteja em contato aí também, né, se tá lá, né, se participou do processo lá, ele vai ser transgênico. A gente vai ver também que o milho, né, ele é um produto o quê? Transgênico, né? Um arroz dourado, né? A gente vai ver, já estou adiantando a aula que já está lá no finzinho, mas também, certo? Que foi lá na Alemanha, tá? A gente vai ver de que forma, né, eles fizeram isso. Alguns molhos, né, de tomate, a gente vê que tem o Tzinho, né, que tem um símbolo que são transgênicos por conta, né, dos tomates, certo? Então, um trabalho que eu vou passar no final dessa aula é exatamente alguns pontos, né, para vocês pesquisarem e trazer aí, né, para a gente discutir, né, forma de conhecimento também sobre esses alimentos, né, quais são as vantagens, quais são as desvantagens, o que esse tipo de alimento ele pode causar, se ele causa doenças ou não, certo? Então, ó, definição, né, do Ministério da Agricultura. Organismos geneticamente modificados e transgênicos. Então, os OGMs, eles são o quê? São todo e qualquer organismo, né? E esses organismos são quem? Os seres biológicos, né? As sementes, as plantas, animais, insetos, tá? Que teve o quê? O seu material genético modificado artificialmente. Lembra que eu falei lá no primeiro slide? Na extração, né? Na manipulação, certo? Vai ter a sua estrutura, né, modificada. E transgênico é um organismo que contém um ou mais genes transferidos artificialmente de outra espécie. Certo, gente? Eu acho que aí já ficou claro, né, a diferença entre OGM e transgênicos. Certo? Então, esta produção, né, ocorre por meio das técnicas de engenharia genética, que vai permitir o quê? Fornecer novas características aos alimentos, certo? Então, vamos lá. Os OGMs, né, os organismos aí, existem desde o início da década de 80, tá? Mas só em 92, né, na China, teve origem a sua aplicação aonde? Na agricultura, tá? Qual foi o produto aí? O tabaco, tá certo? Então, tabaco transgênico. Em meados da década de 90, né, algumas culturas transgênicas, em especial o milho e a soja, também começaram o quê? A proliferar, certo? Então, os transgênicos aí são 93% da área plantada, né, com a soja, o milho e o algodão, certo? Então, esses organismos geneticamente modificados, né, existem desde o início da década de 1980, mas só em 92, né, lá na China, teve origem a sua aplicação na agricultura. Então, o primeiro aqui foi o quê? O tabaco transgênico, certo? Em meados, né, da década de 90, algumas culturas, né, transgênicas, especialmente o milho e a soja, também começaram aí a proliferar, né, a ganhar o quê? O espaço. Então, existem alguns marcos, né, gerais aí desses organismos. Então, o primeiro organismo, né, que foi geneticamente modificado, transgênico, tá aqui, foi a bactéria Escherichia coli, certo? Que sofreu adição o quê? De genes humanos para a produção de insulina na década de 1980. Então, o primeiro organismo geneticamente modificado, né, transgênico, tá, criado, foi a bactéria Escherichia coli, né, que sofreu aí essa adição para a produção de insulina. Em 83, tá, foi obtida aí a primeira planta, né, transgênica, tá, uma planta de tabaco resistente a um tipo de antibiótico, certo? Então, em 83, a primeira planta transgênica, né, a planta de tabaco, que ela é resistente a um tipo de antibiótico, tá, gente? Esse antibiótico eu procurei, eu não achei, né, pelo menos um material para trazer para vocês, tá? Em 87, no Reino Unido, foram adicionados o quê? Genes em plantas de batata, para que estas produzissem, né, mais proteínas e aumentasse o quê? O seu valor nutricional, tá?
Em 94, né, foi aprovado o quê? A comercialização do primeiro produto geneticamente modificado, né, com destino o quê? À alimentação humana, que foi o tomate transgênico. Então, em 94, né, foi aprovado e comercializado o primeiro produto, né, que foi o tomate. E aí, ele sendo transgênico, ele teria o quê? Tem, né? O seu amadurecimento retardado. Então, ele demora, né? Tá aqui uma imagenzinha, né? Para amadurecer, tá? Então, dura mais tempo, tá? O arroz dourado, né? Que eu disse que ia falar dele. Então, o arroz dourado, né? Que é enriquecido o quê? Com beta-caroteno. O beta-caroteno é vitamina A. Então, ele foi desenvolvido na Alemanha em 2000. Então, qual o objetivo, né? Principal de quem aí fez, né? Todo esse processo. Para as crianças, né? Com déficit, tá? De vitamina A, certo? Então, o arroz dourado, né? Enriquecido aí com o beta-caroteno. Então, ele foi desenvolvido na Alemanha em 2000. Então, gente, aqui tá alguns marcos, né? O salmão, tá? Não coloquei aqui, mas ele é transgênico, tá, gente? Então, vê lá. Certo? O que, de repente, pode ser que tenha algum, mas toda vez que eu procuro para ver, até que tá tão carinho, né? Esse salmão, não gosto de salmão, mas nunca mais o bolso deu, para comprar salmão. E aí, prefere águas profundas, né? Por conta... Vocês viram aquele caso da doença, né? Da síndrome da urina preta, daquela menina de Pernambuco que faleceu? Vocês acompanharam? Vocês viram? Do Sim, peixe, né? sim. Que ela consumiu, né? Então, assim, A eu veterinária. particularmente... A veterinária, exatamente. Tu acredita que eu nunca tinha, assim... escutado, né? Também pesquisado essas coisas, eu só vim ver depois, né? Desse acontecimento. E aí não foi só o caso dela, né? Não foi o primeiro. Já teve outros casos na Bahia, não só com o peixe arabaiana, mas teve com o badejo, com o pacu, né? Peixes de água doce, né? Alguns de água doce. Então, o que é que os médicos, né? Eles aconselhando, né, a população. Então, quando for consumir, né, esses peixes, por conta disso já, né, essas toxinas, ainda está se estudando, vendo como é que é. Uns dizem que é armazenamento, né, outros dizem que é a questão da temperatura, que isso influencia, lógico, no armazenamento, né. Peixe, gente, já é um alimento muito mais perecível, né, para a gente manter ele no frio do que a carne e o frango. Então, sempre a temperatura dele ele vai ser mais baixa, né, de menos 0 a 2 graus para peixes e os seus, né, coleguinhas, os crustáceos, certo? Já o frango e a carne, a gente mantém ele em temperatura de 4 graus, né, porque sustenta. Quando já tiver em 4, o peixe já não está legal, então eles precisam estar, né, na temperatura mais baixa. E aí uns dizem, uns médicos, né, que era questão de armazenamento, né, a temperatura, mas outros falam também, né, que é uma alga, né, que o peixe ele come. E aí eu não entendi direito, mas aí liberou essa toxina, certo? Para esse peixe, para a arabaiana, no caso, né? Que foi aí o causador, né? E aí também eles estão aconselhando o quê? A consumir esses peixes de águas, né? Consumir peixes de águas profundas, tá? Então, Semana Santa tá chegando, né? Quem for fazer aí o almoçozinho, né, de sempre com peixinho, ter esse cuidado, né, características também importantes de você ver na compra de um peixe fresco, né? Então, quais são as características? O olho vivo, né, brilhante do peixe, as escamas, elas têm que estar, né, aderente ao corpo do peixe, né? Primeiro não pode estar aquele olhinho opaco, certo? Então, aí você já desconfia. Então, ele está vivo, brilhante. As escamas, elas não podem sair com facilidade, elas têm que estar lá aderente no corpo do peixe. A carne, né? Você pega o dedinho, faz a pressão na carne do peixe. E aí, se a marca do teu dedo ficar lá, né, firme assim, então já está um peixe aí que está impróprio para consumo. Tem que fazer a pressão. Quando tirar o dedo, a carne ela voltar, né, para o seu estado normal, certo? Então, aí são algumas características, né? Procedência também, né? Ver quando for comprar, né? Questão da temperatura, se for fresco, tá mantido no gelo. Então, observar, né? Também essas características, né? Para o consumo aí de pescados, né? De crustáceos, tá?
Então, gente, voltando aqui, né, porque foi uma abertura que deu, né, a gente falou aí sobre isso, né. Então, aqui são os marcos, né, alguns marcos gerais, o início, aqui só recapitulando, né. Então, o primeiro organismo, né, geneticamente modificado foi a bactéria Escherichia coli para a produção de insulina. Isso foi na década de 80. Em 83, né, a primeira planta aí transgênica ela foi obtida, então uma planta de tabaco, que ela é resistente a um tipo aí de antibiótico, certo? Em 87, lá no Reino Unido, foi adicionado genes em plantas de batata, para quê? Para que elas produzissem mais proteínas e com isso aumentasse o seu valor nutricional, né? Em 94, foi aprovado aí o primeiro produto, né, geneticamente modificado, que foi aí o tomate, né? Ele sendo transgênico, ele vai ter o seu amadurecimento aí retardado, tá? E o arroz dourado aí, que foi desenvolvido na Alemanha em 2000, que foi enriquecido, né, com beta-caroteno, que é a vitamina A, certo? E aí, eu deixo essa frase aqui para a gente discutir agora. Todo transgênico é um organismo geneticamente modificado. Porém, nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico. Procede essa afirmação? Sim, correto. Acho que sim. Acha que sim? Então, por que não tem certeza, Flank? Olha, todo transgênico é um OGM, porém nem todo OGM é um transgênico. Explica aí. Os OGMs, eles é o processo bioquímico, né? Como é que chama? Não é OGM, pela... Sim. O OGM... Professora, nem todo OGM tem fragmento adicionado de DNA. Nem todo, né? não. O OGM não tem. O OGM não tem isso. Ele não tem. Os fragmentos adicionados do DNA de outra espécie, né? Espécie. Isso. Ele vai ser só o que, então? O que é que acontece no OGM? Ele só vai ser alterada, a estrutura, né? Ou função. Pronto. Fechou. Então, nesse caso, nesse conceito, então, todo transgênico, ele é um organismo geneticamente modificado, certo? Porque não vai alterar, mesmo com a introdução, né, isso, de um outro gene, né, de um outro organismo, né, exógeno, né, como a gente fala, né, de outra espécie, mas nem todo OGM ele é um transgênico. Por quê? Porque ele não vai sofrer exatamente, como a Giane falou, a introdução aí de um outro, né, DNA. Então, é exatamente isso aí. Então, quando vocês virem, né, essa frasezinha, poxa, tá certo. Então, todo transgênico é um OGM, mas nem todo OGM é um transgênico. Certo? Então, já sabem a diferença, né? Joia, legal, gostei de ver, porque assimilaram, né? Alguns marcos, né, que a gente falou no início, como é que começou aí a transgenia. No livro de vocês tem mais coisas, tá, gente? Tem mais informações sobre isso. Então, depois, a título de conhecimento, dá uma olhadinha lá, né, para aprimorar aí os conhecimentos, tá? E aí, alguém tem dúvida sobre a tecnologia? Porque tudo isso aqui está dentro o quê? Da tecnologia de DNA recombinante, né? Em laboratório, tá? Essa transgenia, né? E os OGMs. Dúvidas? Não? Então, ok, tá todo mundo caladinho. O que é que eu quero passar agora para vocês? Olha só. O trabalhinho, tá? Então, a gente terminou, certo, gente? Unidade 1, terminamos agorinha. Para finalizar essa unidade 1, já dei, né, o engajamento aí, o incentivo de 200 pontos, certo? Até amanhã, às 17 horas, para realizar, e eu vou lançar, tá? Não me manda depois, porque eu não vou aceitar, tá, gente? Porque aí eu já vou lançar às 5h30. Então, 17 horas eu preciso desse... eu vou verificar, né? Na verdade, eu não vou mandar nada. Eu que verifico no andamento do curso e eu sei quem foi que fez e quem foi que não fez, tá bom? E aí, o outro trabalho é esse aí que vocês estão vendo, certo? Sobre alimentos transgênicos e organismos geneticamente modificados.
Esse trabalho eu quero que vocês enviem para o meu e-mail, que é esse aí, marcia.ngomes@croton.com.br. Como a nossa turma ela é grandinha, esse trabalho ele vai ser em equipe, tá? Então, eu quero a ajuda de vocês. Nós só temos esses alunos, 36 alunos, vocês sabem me dizer? Apesar que eu não vi mais do que isso não, viu, nas aulas anteriores. Sabe dizer, gente, se está faltando alguém? Eu posso olhar depois até no lançamento de pontos no total, né, de alunos que tem. Mas aí... Professora, eu não sei. Só acho que é mais, viu? É mais, né? Mas eu nunca creio tá que esse tem. mais assistindo. Pronto, certo. Então, vamos fazer assim. Quem está hoje vai pegar essa informação e vai passar para quem, né, não veio. Eu não tenho como dizer agora quantos alunos nós temos no total, mas vamos fazer aí equipes de... Nós temos 36 agora. Será que nós temos uns 45, hein? Vamos botar a equipe de 6? Certo? Se for número par, a gente consegue fechar. Se for ímpar, depois a gente sugestão, vê... professora, é entre 4 e 6, porque às vezes a equipe se organiza mais, outras menos. Pronto, tá certo. Bota Tá bom. mínimo 4 e máximo 6. Pronto, beleza, ótimo. Então, mínimo 4, máximo 6. Então, vocês vão me entregar, gente, até segunda-feira, não mais do que isso, viu? Às 17 horas, no máximo. Quem for entregando antes, maravilha. Mas eu só recebo até 22 de março, até porque já ultrapassou, né, a nossa data de eu lançar pontos para vocês, viu? O negócio está apertado, viu? Tô correndo. Então, até segunda-feira. Então, qual é, professora, esse trabalho, né? É esse aqui, ó. O que é que eu quero, né? Como se produz, né, um transgênico, tá? São essas aqui as perguntas, mas eu não quero, gente, como pergunta, certo? Eu quero que vocês discorram como texto, fica melhor, tá? Então, como se produz um transgênico são os tópicos. Quais os benefícios dos alimentos transgênicos, né? Quais os pontos negativos? Quais são os danos à saúde e ao meio ambiente causado pelos transgênicos? Não esqueçam do meio ambiente, viu? Quais são os alimentos transgênicos produzidos no Brasil e como os cientistas, né, eles modificam os alimentos. Então, aqui tá os tópicos, não é pergunta, apesar de ter uma perguntinha aqui, mas vocês fazem em forma de texto. Me compreenderam? Sim, professora. Em forma de texto, não é pergunta. Pronto, então eu quero isso aí bem bonitinho. Então, quais são os pontos que eu quero que vocês, na montagem do trabalho de vocês, para não fazer, né, de qualquer jeito, pelo amor de Deus, vamos fazer um trabalho direitinho, tá? Então, coloquei aqui, ó, pontos a serem observados. Eu quero as referências da onde vocês pesquisaram todo o material, certo? Referência. Coloque imagens no trabalho de vocês, né? Porque isso dá uma visualização, né? Uma visibilidade legal quando a gente tem imagens, tá? Então, coloque imagem no trabalho de vocês e pesquisem em site científico, não é Wikipédia, certo? Então, tem aqui, né? Cielo.org, né? Coloquei aqui para vocês, o Google Acadêmico, né? Os periódicos caps.gov.br. Então, tá aqui alguns sites, né? Que vocês podem aí estar pesquisando, tá? Não esquece das referências, porque a pontuação, né, vai ser mínima, tá? Não vou dizer agora quanto vale, porque eu vou entrar lá no portalzinho para ver. Eu não sei se é 1.000 a nossa, mas eu acho que é. E aí eu vou ver quantos pontos eu vou dar, tá bem? Então, em forma de texto, esses pontos aqui e essas observações com imagens, referências e pesquisar em sites científicos. Beleza? Um trabalhinho desse, tranquilo demais. Professora, aí no caso, o último... Professora? Peraí. Um de cada vez. Claurca tá falando, quem mais tá falando? Elisângela, professora, eu entrei quase agora, eu tô meio perdida. Ô professora, Não, mas no caso, a senhora só vai aceitar... Ô, gente, peraí. Até segunda, né? Até. Então, vocês podem me entregar amanhã, podem me entregar a sexta, podem me entregar a quinta, entendeu? Mas eu quero até
Segunda, né? Que todo mundo, gente, vai entregar segunda, Aí- viu? Certo. Aí segunda até que horas? Ou não tem Até horário? Tem horário aqui, ó. Até às 17. Vixe, pois eu Até não às enxerguei. Ok. Chegou, não. Foi, cheguei não. Foi, né? Pronto, e-mail, gente, tá aqui também. marcia.ngomes@croton.com.br. Certo? Porque na próxima aula, antes de iniciar a aula, a gente vai dar uma discutidinha, né, sobre esses trabalhos, tá certo? As equipes. Nada coisa de outro mundo, né? Só pra gente interagir. Professora, Oi, professora, esse tô trabalho ouvindo. é em equipe ou individual? É em equipe. Quem é que tá falando? Elisângela, né, que chegou agora. É em equipe, viu? Na verdade, eu tô aqui Equipes. agora. Equipe de 4 a 6 pessoas. Certo. Certo? Aí, no caso, é essas que tá aqui no slide que você estava falando agora, que é para responder em forma de texto, é isso? Vocês vão fazer em forma de texto, não respondem em forma de pergunta, tá, Elisângela? Querem texto. Certo. Pronto, então são esses Como tópicos, se fosse isso. uma pesquisa mesmo, não é isso? Uma pesquisa. Exato. Isso, Pronto, exatamente. entendi. Só que eu quero que coloque nesse texto tudo isso que eu estou pedindo aqui. Certo? Pronto, certo. Aí eu vi que o Pronto. pessoal estava comentando no grupo que tem uma resposta 1, 2 e 3 para responder até amanhã. Esse aí ou não? Então, hoje a gente terminou a unidade 1, certo? Certo. Unidade 1 ela é composta por 3 sessões. Não é isso? Isso. Pronto, então eu quero responder das 3 sessões até amanhã. Isso inclui só da unidade 1. Professora, eu estava sem acesso um tempão, já tinha mandado e-mail, já tinha ido até o papo para poder resolver. Aí agora, essa semana, foi que liberou, por isso que eu não estava participando. Pronto. E eu estou agora no trabalho, agora que eu estou conseguindo ouvir. Mas como eu já estou com acesso, eu respondo a unidade 1 até amanhã, não é isso? E esse trabalho entrega até segunda-feira. Até segunda. Correto. Entendi, pronto. Viu? Entendi. Pronto. Gente, mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Também tá tranquilo aqui. Tá tranquilo? Professora, olha, é igual. É sobre o quê? Diga aí. É referente à matéria da senhora, análise físico-química e microbiológica de alimentos. Pronto, Bruno, eu falei isso no início da aula. Isso, eu falei no início da aula. As notas, elas foram todas lançadas, certo? Só que eu acho que deu algum problema. Então, o que é que acontece? A coordenação está pedindo para os professores lançar novamente essas notas, tá? Só que não aparece para mim a disciplina. Eu já tentei. Tem algum problema ou não? Por quê, hein, rapaz? Tu botou 7. É porque eu queria saber se você... tinha problema, senão a gente ia ter que ser organizado de novo. Vocês são fogo, viu? Vá, deixa os 7, vá. Pode ser? Já tô vendo que vai ter mais exceções, já tô vendo, viu? Tá, pode ser. Não mais do que isso, pelo amor de Deus, viu? E todo mundo da equipe trabalhe, viu? É uma dica que eu dou, não se escore só em um aluno, não. E nem vocês permitam isso, né? Isso é ruim para a equipe. Obrigado. Todo mundo tranquilo, né, não? De nada. Gente, mais alguém? Professora. Oi. Então, aí no meu caso, quando eu terminar a atividade do portal, eu posso lhe mandar um e-mail? Para eu saber, né, que você não já está com o seu portal aberto? Não. Não está não ainda? Não, você é aquele caso, né? Isso, então. Fez a atividade aí, manda, tá? Entre em contato com a prof, que aí, depois que eu lançar, vai fechar. Mas aí eu ratifico, né? A nota e eu coloco novamente, viu? Aí você manda. Professor, você até quando, hein, isso aí? Até amanhã, né, Flank? Não, mas eu tô sem acesso ao portal. Quando regularizar, eu mando um e-mail para a senhora, agora, vocês mandam isso. Vocês mandam, se vocês conseguirem. Agora, o que é que eu estou, assim, pensando? Porque essas atividades... e até porque essas atividades, ela tem prazo, né? Pronto. Então, pode ser que quando abrir para vocês, eu não sei, sabe, gente? Até quando vai. Eu acho que nem aparece para mim, só aparece quando abre. Mas para enviar, eu vou até olhar aqui. Mas aí, se vocês não conseguirem, né?
a gente vai ter outros incentivos também, certo? Porque aí não vai depender de mim. Vocês estão compreendendo, gente, isso? Entende? Sim. Sim. Entendeu, né? Pronto. Mas aí, conseguindo fazer, fala comigo que eu lanço a nota. Não tem problema, não. Tá certo? Tudo certo? Vem, tá certo? Aí faça as atividades, faça esses trabalhos, tá certo? Para a gente começar aí a lançar a nota de vocês, tá bom? Ok, professora, obrigada. Boa noite. Pronto. De nada, boa noite, gente. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Boa noite, professora. Boa noite, Até. Boa Boa noite. noite a todos.